Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui para inaugurar o nosso podcast dos Jovens em Cristo, o Pode Crer. Meu nome é Sabrina. Ed Carlos. João Victor. E nós vamos explicar um pouco melhor sobre o que é o Pode Crer para vocês. E o Pode Crer tem o intuito de falar sobre a palavra de Deus, e vai ser quinzenalmente. E hoje temos a ilustre presença do Caio Bezerra, em que teremos um ótimo podcast. Produção, puxa a vinheta. Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast, Pode Crer, e estamos aqui com o nosso primeiro convidado. Será quem? Caio. Por favor, Caio, se apresente, por favor. Oi, pessoal. Tem uma galera aqui atrás, animadíssima. Os bastidores, Estou né? muito feliz. Disseram que eu não posso ficar batendo na mesa, né? Atrapalha vocês. Pois bem, estou muito feliz com mais essa empreitada para Deus. O Senhor colocou a criatividade aí no pessoal que está aqui atrás das câmeras. Muito. Produção gigantesca. E, Milhões. de Milhões, com certeza. Tive a graça de ser convidada. Ui. Opa, Vamos ver o que é que vai dar. Eu não posso derrubar, o mas... cenário ainda é novo, a gente vai se acostumando com o tempo, a né? tecnologia aqui. A equipe é de milhões, mas o cenário ainda não. Dá pra ver, a mesa é super nova. Achei muito bom. Rústica, né? Rústica, Oh. hoje em dia tá rústico, né? Madeira invernizada, né? Pois Caio, Continuamos. o podcast a gente vai falar mais sobre Deus, sobre a caminhada com Deus, sobre as experiências também vividas antes e depois da presença dele. Eu queria que tu começasse a falar como foi, tipo, tu começar sem uma estrutura evangélico-católica, como é que diz, interferindo diretamente em tua decisão, entendeu? Sem nenhuma pessoa te colocar, olha, tem que ler a Bíblia, fazendo isso. Como foi essa tua transição, sem esse amparo forte que muitas pessoas têm, e até para chegar até então, coordenar um grupo de jovens? Ele coordena um grupo de jovens. Para enfatizar bem. Já estou falando. deste Já, jovem, né? Deste jovem. Bom, Sabrina. Eu chamo ela de outro nome, gente. Então tem que me policiar aqui, né? Com certeza. Bem, o meu começo com Deus, eu não tenho uma história que todo mundo acha que testemunho de vida é só eu estava nas drogas, me converti, eu queria, né? Que são coisas muito fortes. Eu e Carlinhos, que é meu irmão gêmeo, né? Que tá por aí. Nós sempre fomos pessoas muito calmas, né? Nunca fomos pessoas como meus irmãos eram, de ir a muitas festas e tudo mais. A gente sempre foi mais do lar. Caseiro, né? Recatados e do lar. Recatados Tem e do isso, lar. né? E aí nós começamos a nossa caminhada de grupo de jovens. Comecei a vivenciar. E assim, lá na época, quando nós começamos, né? Eu jamais imaginaria ser coordenador. Nunca passou por minha cabeça. Até hoje eu fico sempre dizendo a Deus que é muito fruto dele, né? Porque tudo é por ele e é ele que faz. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Hoje em dia eu não digo mais que sou tímido. Hoje em dia não, uns dias pra cá. Eu entendi que eu não posso mais liberar essa palavra sobre mim, que eu sou tímido. Eu não sou mais tímido, mas eu tenho ainda umas coisas de timidez. Por exemplo, se alguém me liga, é super fácil alguém me ligar e Carlinhos fica brigando comigo. Porque se alguém me ligar, eu olho pro celular, vejo a ligação e não consigo atender. Então, não consigo, não é uma coisa que eu não dou conta. Aí eu desligo, vou lá no WhatsApp e pergunto, tu me ligou? Né? Até um dia eu vi que a Bruna Marquezine também faz isso, então eu acho chique. Né? Já que ela também faz, né? Eu vou fazer também. Foi a Bruna. Por favor, Sabrina. Então eu tenho ainda isso. Mas na época, quando eu era ainda o participante, não o coordenador, era muito mais. Por exemplo, se as pessoas chegassem aqui em casa, eu recebesse alguma visita, né? Era muito comum que quando eu recebesse uma visita aqui em casa, mãe, tem uma amiga de manhã aqui, eu me trancava no quarto, né? E eu ficava lá, trancada no quarto, só saía quando eu não ouvia mais vozes aqui dentro de casa. E aí, quando eu entrei no grupo, o grupo de jovens é esse espaço onde você vai aprender a se comunicar com as pessoas, se comunicar com Deus, né?
E veio essa proposta de começar a ministrar reuniões. A antiga coordenadora me colocava para ministrar as reuniões. E eu morria de medo, me tremia. Não sabia o que falar, o que dizer. E aos passos, num processo de aprendizado, Deus foi maturando isso dentro de mim. E eu fui perdendo esse medo que muitas vezes as pessoas têm de se acharem incapazes. Né? Eu não sei falar, eu não sei isso e aquilo. Eu digo... Mas, assim, pra tu perder essa timidez, tu teve que tratar de alguma forma. Sim. Tu já foi pegando o grupo de jovens tímido e foi tirando a timidez lá? Ou tu conseguiu tirar a timidez antes de assumir o grupo de jovens? Não. Na minha vida eu nunca tive um curso para enfrentar o que eu ia enfrentar. Jamais. Eu sempre aprendi a coordenar um grupo coordenando. Né? Porque eu me tornei vice-coordenador do grupo. Depois fui eleito coordenador. E eu me lembro que o grupo tinha 60 jovens na época, né? A época, 60 jovens. Quando teve a minha primeira reunião, tinha só Carlinhos, eu e outra participante, que era da coordenação. Jovens tudo disperso, né? E aí, eu lembro como se fosse hoje, Carlinhos olhando para mim e disse que sentiu dó de mim, porque eu preparei uma reunião bem, né? E não tinha ninguém para assistir a reunião. Aí, no outro sábado, nossas reuniões são no sábado, aos sábados, já tínhamos gatinho pingado, e aí fomos começando. Mas me preparar foi sempre fazendo. Né? Sempre, em tudo que eu tive que ser como coordenador, eu aprendi executando, na prática. Exatamente, na prática. Não tive muito a sorte que hoje em dia alguns têm de serem ensinados. Mas quando, por exemplo, quando tu começou a dar essas reuniões, tu sentia, por exemplo, os jovens tinham algum receio de quando... Tuas reuniões seriam, por exemplo, ser tímido? Minhas reuniões eram horríveis. Eu tenho dó de quem participou do início. Sabrina tem uma das pessoas que está desde muito tempo. Ela sabe, acho que se ela lembrar um pouco. Prova viva, né? Meu Deus! Eu queria entender, tipo assim, quando tu começou lá na igreja, né, que era em outro local. Quando tu começou lá na igreja, tu disse só tinha 3 pessoas e tal. Mas, tipo... Como foi as expectativas? Tu achou que ia estar sempre o grupo cheio? Tu achou que sempre, por tu estar na frente de uma coisa muito importante, às vezes a gente cria expectativa. Porque fala, se Deus está me dando isso, está me dando essa oportunidade, Ele vai me dar as pessoas para ouvirem, para serem as passivas, né? Tu chegou a imaginar, vai ter tantas pessoas, e chegou lá, não tinha ninguém? Já, eu sempre imagino isso. Você cria expectativa. Sempre. Eu acredito que tudo que Deus nos manda fazer, Ele vai agir. Né? Eu sempre imagino que vai dar certo. Eu preparo a reunião, vão vir muitas pessoas. Eu nunca preparo uma reunião, por exemplo, se eu vou fazer uma dinâmica que utiliza balão. Jamais pego 10 balões, por exemplo. Sempre eu levo 30 balões, que eu imagino que vão ter os 30. Às vezes não tem, às vezes não tem. Mas eu levo, também, né? Me preparo antes. Porque eu sempre entendi que com o trabalho com a juventude, se você chega desmotivado, o jovem já vem com uma carga muito pesada. Né? Porque o mundo, infelizmente, a sociedade descredita o jovem, em muitos casos. Né? Então, eu sempre imaginei, o coordenador não pode ser essa voz de que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que você é tudo isso que as pessoas dizem que você é. Então, eu sempre tentei tratar com esperança. Né? Eu me lembro que no nosso primeiro retiro, quando nós fomos ter, Sabrina chegou para mim com a ideia. Retiro segundo. Primeiro. No caso, você chama de congresso. Sim. Não. O primeiro que teve, que foi uma espiritualidade que nós fizemos no tempo do carnaval, chamado Imitador de Cristo. Sabrina foi que deu essa ideia. Né? E na hora eu disse, mas Sabrina, será que vai dar certo? Eu cheguei em casa, parei para pensar e disse, nossa, eu como coordenador, uma pessoa chega e diz, olha, Caio, vamos fazer isso. E eu sou o primeiro a dizer, será que vai dar certo? Então eu adoto essa postura de vai sim, vai dar certo. Alguém chega para mim no grupo, Caio, eu vou fazer um curso, alguma coisa. Vai lá que você consegue, tente. E como é ouvir a voz de Deus? Porque antigamente eu não entendia, assim. Hoje eu sei, mas pode ser que muita gente não saiba. Como é quando você fala assim, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou contigo como? Tu ouviu a voz, tu sentiu uma coisa, aconteceu um evento. Vê uma pessoazinha falando no ouvido, né? Ou tu fala, olha,
se for para ter isso, para acontecer isso, aí acontece o evento para te confirmar, que é como o colega nosso Vinícius fala, confirmação direta. Mas como é esse falar de Deus contigo? Porque para as reuniões, com certeza, ele fala. Ele te dá temas, ele te dá instruções de dinâmicas e tal. Mas como é essa fala contigo? Bem, Sabrina, foi muito bom, porque eu tenho uma coisa muito específica no grupo. A gente brinca que eu tenho a unção do banheiro. Do banheiro. Né? Banheiro que é a unção do fervente, banheiro, né? gente. Tem uma pesquisa que diz que as suas decisões mais importantes da sua vida, você toma enquanto está tomando banho. E não é diferente comigo. Muitos retiros, temas de retiros, muita coisa já surgiu durante eu estar tomando banho. Estou tomando banho ali, de repente vem. E uma vez eu contei para o pessoal, comigo acontece, como eu sou envolvido muito em artes, né, as artes do grupo eu que crio, então eu penso muito na parte de vídeo, na parte de arte, tudo mais. Então eu visualizo muito. Acontece muito comigo que quando Deus quer falar sobre algo, por exemplo, o tema do retiro desse ano, né, que foi Santidade, 2022. 2022, né? Nós estamos Isso, sempre- 2022, sim. Se Pois situando. bem. Quando eu tive esse envio de Deus sobre o tema, eu vi o banner, que eu chamo de banner, né? A arte inteira do retiro. Vi a pessoa que deveria... Sim, a pessoa que deveria participar, no caso foi Vinícius, vi ele lá, vi como deveria ser, e aí a gente vai maturando dentro de nós, através de muita oração e conversa com Deus. Depois Deus mandou Suene também para entrar e participar, que Suene é participando do grupo. Então acontece muito comigo assim, eu vejo na minha imaginação, vejo as imagens sobre como deve ser, e aí eu vou caminhando assim. Eu costumo sempre entender assim, às vezes as pessoas acham que alguém diz assim, Deus falou comigo, e você ouviu a voz de Deus. Eu não entendi no início, quando alguém diz assim, Deus falou comigo, eu ficava, pois ele não fala comigo não, porque eu não escuto a voz dele. Mas não é assim. A vida com Deus é uma vida de intimidade. Deus te pega em qualquer momento. Você está pronto para ouvir? Então, se você tem uma vida de intimidade com Deus, de contato com Ele, né, enquanto jovem, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai sentir, você vai entender. Muitas vezes não tem como eu explicar a minha experiência, Sabrina ou João Vitor explicar a experiência deles. Mas você sente o que é que Deus quer falar de fato, que Deus não quer dizer, certo? Então, às vezes, tem gente dizendo que é a voz de Deus quando é o seu próprio grito, e muitas vezes é a voz de Deus que nós não queremos ouvir. Mas comigo é assim, bem específico, nessa parte das artes. Nesses processos, assim, em relação a suas criações de reuniões, a questão de retiro, tu se espelha em alguém, assim, vê alguém ou se espelha na questão da forma da reunião que você vai dar, por exemplo. Nas reuniões a gente vê muitas questões das gravuras, das imagens ao chão, entendeu? A questão da musicalidade, toda aquela espiritualidade entre si dentro do grupo. Você tem alguma forma, assim, de se espelhar em relação às reuniões ou não? Cuidado, né? A coisa mais difícil que tem para o ser humano é ter uma espiritualidade. Espiritualidade vai além de você entender quem Deus é tão somente. Explica um pouco sobre espiritualidade. Espiritualidade é o seu ser em Deus. Não, é porque muitas pessoas querem ser íntimos de Deus, aí alguém fala, tem que ter espiritualidade. A pessoa fica, mas como é que eu trabalho ela? Entendeu? Explica um pouco sobre, por exemplo, que eu falo muito, devocionais. Explica aí um pouco sobre espiritualidade, como é que tu faz a tua? Pronto, o meu devocional? Sim. Pronto. Espiritualidade é o seu ser em Deus. É assim que eu penso, né? Você pode pensar diferente. E o que é o meu ser em Deus? Quem eu sou em Deus? Esse quem eu sou é a minha espiritualidade, é o meu jeito de experimentar Deus. E cada um de nós tem um jeito diferente. Por exemplo, eu sou muito ligada à música também. Então, tanto em artes, quando eu fotografo, eu gosto de fotografar muito a natureza. Nas minhas redes sociais sempre tem isso. E ali eu sinto muito sobre Deus. Fala muito comigo, a natureza, o pôr do sol e também as músicas. Então, eu sou muito ligada. Mas tem pessoas que não ouvem músicas. A gente já conversou até sobre isso, né? E não quer dizer que eles não sejam seres que têm uma espiritualidade. É o jeito que eles experimentam Deus. Deus, ele é múltiplo. Então, a maneira que nós experimentamos Deus é diferente. Eu não posso cobrar de alguém que veja e experimente Deus do jeito que eu.
é como no grupo nós agimos. Cada um, eu percebo que cada jovem ele tem um jeito diferente. Até mesmo no momento da oração, você vê como as pessoas se expressam, né? Então, eu, por exemplo, nos meus devocionais, eu tenho o meu tempo com Deus de oração, de leitura da Bíblia. Isso não pode faltar, né? Tem esse tempo de Deus comigo e eu e Deus. E eu gosto muito de fazer a leitura orante da Bíblia, que a gente chama de Lécio Divina, né? Que é um momento que você retira do seu dia para fazer essa meditação bíblica. Então, me coloco muito na passagem, no tempo que nós estamos vivendo. Se eu estiver lendo alguma passagem dos evangelhos, por exemplo, sobre Jesus, eu tento me colocar, me projetar na cena, imaginar toda a situação, me envolver naquilo para depois tirar o que Deus quer falar comigo. Você separa um dia, todo dia, um horário para fazer Sim. isso? Como eu estou agora com um tempo muito corrido, né, no meu trabalho, tem momentos que eu não consigo fazer todo dia no mesmo dia. E aí eu tenho uma sobrinha para cuidar também. Todo dia o mesmo horário. Mesmo horário. E agora eu cuido de uma sobrinha, né? De Lala. E aí, às vezes, ela toma meu tempo, eu não consigo, no mesmo horário, fazer o meu devocional. Mas eu faço. Inclusive, às vezes, as reuniões, os meninos perguntam muito, como é que surge um tema? Não tem um dia específico. Semana passada eu tive 3 temas de reunião. Mas tem dia que no sábado é que eu estou buscando em Deus ainda o que vai ser do tema. É por isso que eu insisto muito que nós temos que ter uma vida íntima com Deus. Se você tiver uma vida íntima com Deus, a qualquer momento Deus te pega, né? E você vai estar com a abertura, né? Sim. Pra ouvir, por exemplo, nós vamos na rua, eu vou conversando o tempo todo com Deus, se Carlinhos vai conosco, a gente vai cantando, vai conversando sobre temas que envolvem a Deus, e é assim, vai surgindo tudo, né? Tem quanto tempo de grupo? Ixi, o grupo tem 13 anos, não é, minha gente? 13? 13, não é? Acho que é 13. São 13, Foi o 12. grupo são 13 E anos. agora, E então eu tenho 12. 12 anos de coordenação. 12. Aí dos 12 anos de coordenação, alterou-se, né, com estudos que eu digo. É porque falei, tem que dar uma pausa. Tu alterou aí, tu alternou a vida ministerial, né, de coordenador com faculdade, com emprego. Como foi, por exemplo, com faculdade, eu acredito que tenha sido até corrido, mas emprego puxa mais, né, da pessoa. Como foi em relação a emprego? Tu teve quantos? Aí, em cada emprego, tu sentiu mais um peso, tu sentiu algum direcionamento mais específico? Tipo assim, esse emprego tá me fazendo ver um lado que eu tenho que me aprofundar mais, porque eu não estou aguentando só fisicamente, carnalmente. Eu preciso alimentar muito meu espírito para poder aguentar. Ou então, esse emprego é muito mais de boa e eu consigo fazer mais a parte do grupo, mais a parte... Teve algum assim? Que não me atrapalha com o grupo, só o que eu estou agora, né, trabalhando. O restante atrapalhou? Sim. Faltei muitas coisas, por exemplo, evangelismo aos sábados eu nunca participei. É verdade, sempre quis. Né? Sempre queria participar e nunca conseguia. Sempre eu via, e eu me lembro como se fosse hoje uma vez que vocês estavam no evangelismo, eu estava trabalhando, e de longe eu vi vocês lá na avenida, né? E eu lá tendo que trabalhar. Agora eu consegui, né? Tivemos um tempo desse, acho que vai passar até uma imagem dele aqui, e eu consegui participar. O que eu mais sentia ao trabalhar era como ser luz naquele ambiente que muitas vezes as pessoas nos cobram que nós sejamos máquinas, né? Que nós rendamos para a empresa, e o ambiente capitalista é assim, né? O ambiente de trabalho. E eu sempre penso isso, o cristão ele não tem que se abster de ambientes. Né? A gente conversa muito sobre isso. Eu não sou santo demais que eu não posso estar num lugar. Não é o lugar que me faz, né? Não é o que vem de fora, mas é o que tem dentro de mim. No caso, a gente tem que manter a nossa identidade dentro daquele local, né? Se eu vivo o que eu digo que sou, eu estarei onde eu estiver, assim como Jesus esteve, e não me deixarei manchar por um lugar, me levar por aquele lugar, mas serei luz. Mas teve algum que tu disse, não, chega, tá indo além do meu limite, porque
Porque, querendo ou não, o cristão, ele é exigido mais dele. Por exemplo, se tu responde João Vitor com grosseria, vão dizer, mas ele não é As cristão? pessoas te apontam. Mas ele não é isso? Usar a Eu denominação. tenho que dar exemplo. Teve, nesse trabalho, qualquer um que tu teve, tu chegou e disse, não, aqui não tá mais querendo que eu seja cristã, isso aqui tá me afetando. Pode ser que eu até mude, tipo, eu seja rude, eu seja isso, por causa que realmente tá pesado. No caso, afeta a sua personalidade em relação a isso. Sim. Como ficou tua fé nesse momento? Foi muito difícil. Eu tive algumas experiências, né? Muito difíceis. E se você realmente não tiver equilíbrio sentimental, psicológico, né? Equilíbrio mental, espiritual. Por que tanta gente está sofrendo, por exemplo? Né? Por que tantos reclamam dos seus trabalhos? Será que é só porque a pessoa é ingrata, como as pessoas gostam de dizer? Ou porque realmente talvez ela não esteja no lugar que ela gostaria de estar, mas a situação da vida dela a leva a isso? Né? Então, eu realmente já estive em lugares que eu não queria estar, mas eu necessitava. E eu aprendi uma coisa, Sabrina e João Vitor. Nós não devemos, a gente tem que entender até que ponto nós podemos chegar. E é algo assim que eu tenho falado muito, gente. Entendam, se conheçam, porque existem muitos se desgastando, sabe? E se doando realmente e se perdendo. No sentido de se gastar inteiramente por algo ou por alguém que seja, algum relacionamento abusivo que você esteja vivendo, e aí você quebra. Em algum momento quebra. É porque eu vejo muito cristão falando assim, eu preciso continuar porque eu preciso mostrar Jesus. Porque, né, é o reflexo de Jesus, tá. É água, né? Ela veio dos fundos. Sabemos que fundos, mas ela veio dos fundos. Uma água corrente. Isso aí é importante demais, Sabrina. Nem tudo que você está vivendo, Deus chamou para viver. Né? O cristão, ele tem que entender que ele não é um super-homem ou uma super-mulher. Ele quer converter alguém. Nada. Tudo que faz é o Espírito Santo. Você apresenta a versão de Jesus e quem vai com o convencimento é do Espírito Santo. Né? Então, tem coisas que nós passamos na nossa vida que nós não fomos chamados. Eu não tenho que mostrar que eu sou forte em tal lugar. Quem disse isso? Pelo contrário, Jesus disse que nós entregássemos para Ele os nossos fardos, as nossas dores e carregássemos a nossa cruz. E em nenhum momento Ele diz, olha, você é o super poderoso, você vai sustentar. Então fique aí sofrendo. Imagina Jesus dizendo para uma pessoa que está sofrendo, para ela continuar a sofrer num relacionamento abusivo, por exemplo. Né? Então, não é assim. Você tem que entender até onde você pode chegar, até onde aquilo é sadio para ti. Inclusive nos ministérios. Né? Então, teve um tempo muito pesado da minha vida nesse sentido, em que eu era muito cobrado e o grupo sofria demais, porque eu chegava muito cansado, não tinha tempo para quase nada, e eu fui entendendo que eu não poderia me doar a esse extremo, porque Deus não me chamou para isso. Se uma mulher me parou e disse isso para mim, eu contando para ela a respeito disso, ela disse, Caio, ela utilizou uma palavra que eu não posso dizer aqui, você é muito bobo, Deus não te chamou para isso. E aí eu tomei um susto, né? Eu vim perceber que de fato eu estava passando por situações onde eu estava e que eu permitia isso acontecer, mas Deus não tinha me chamado. E é como tu mesmo fala direto, nós somos esponjas. Exatamente, a gente absorve tudo. Então, o que eu preciso absorver de fato? E aí você tem que tomar muito cuidado. Eu aprendi assim, que se de repente você no seu trabalho, por exemplo, você gostaria de adoecer, porque eu já passei por isso, eu achei bom um dia que eu estava doente porque eu não precisei trabalhar. Isso é um sinal de alerta. Procure terapia, procure tratamento, procure seus amigos, sua família, muito importante, e converse, né? Eu, como coordenador, eu sou mais cobrado, sim. O coordenador ele tem que estar de boas, good vibes, né? Eu gosto de dizer que mesmo eu estando com dor de cabeça, eu não posso faltar porque eu estou com dor de cabeça, por exemplo. Do retiro lá, né? Na questão do evangelismo. Exatamente. Ou do louvor, né? Você estava com dor de cabeça e acabou que... Então, às vezes, a figura do coordenador, se está um pouco triste, o grupo pode ficar um pouco balançado. Pode transferir, né? Essa emoção.
diretamente pelos participantes, né? Na pandemia até, né, teve um tempo que eu fiquei muito para baixo, porque as nossas reuniões nós não podíamos mais nos reunir como gostaríamos, então o que para mim era tão importante, de repente desmoronou. E eu fiquei, meu Deus, para onde o grupo vai na pandemia? E isso me afetou muito, né? Eu pedi demissão do emprego que eu estava, justamente por não estar mais aguentando isso. E aí, com o grupo, eu comecei a fraquejar um pouco. Não tinha tanta motivação para fazer as coisas, e eu me vi novamente passando por situações, prisões emocionais, que eu já tinha passado no passado. Eu achei interessante você sair desse emprego aí, que eu lembro, porque era um relacionamento abusivo, relacionamento empregatício abusivo, e que eu achei interessante é porque todo mundo já tinha te dito que tu tava diferente, né? E tu tomou a decisão de sair. Eu disse, meu Deus, que coragem, porque quando você tá em algumas situações, você às vezes não enxerga, você sabe que você tá mal, mas você não enxerga aquilo ali, você não tem coragem de sair. Aí você continua absorvendo cada vez mais, ficando mais doente, né? E eu acho que quando tu saiu, tu pode ter, no início, ter ficado assim, tipo, não sei se é bom ou se é ruim, mas que pelo menos pra mim foi algo do tipo, agora sim, agora volta a alegria, agora volta, porque realmente tava te puxando. E a gente tem que ficar muito alerta quando as coisas estão puxando muito da gente, tá puxando o que não é para puxar. Coisas ruins, sentimentos ruins, né? Isso. Achei interessante, achei muito corajoso, inclusive. Eu entendo isso agora. Não tenha medo de ser feliz em Deus. E o momento que o início de 2021 foi um início muito difícil, né? Foi muito complicado, porque eu moro numa casa com 7 pessoas. Rapaz. 6, agora são 6, né? Meu irmão. Um irmão saiu. Ainda fala que é para sair os demais. Então, assim, tô doido que os outros saiam, né? Então, o início de 2021 foi muito difícil porque nós todos trabalhávamos e, de repente, só minha mãe ficou com o trabalho que ela tinha, todos os outros perderam emprego e eu pedi demissão, né? Então, onde nós estaríamos? Eu me lembro como se fosse hoje, Eduarda vai me permitir dizer isso, Eduarda é uma participante do grupo, no dia 1º de janeiro de 2021, né, no alto da pandemia até, né, segunda onda, terceira onda, não me recordo. Eu estava no banheiro chorando, mais baixo para que o pessoal aqui em casa não me escutasse, né? Porque eu entrei em choque, de fato eu entrei em choque ali, porque eu fiquei, meu Deus, como é que vai? Só minha mãe trabalha e onde ela trabalha ainda é um pouco complicado. E morre a avó, né, de Eduarda. E aí eu fiquei, e agora, Senhor? Eu não tô bem para chegar lá e passar algo para ela que ela precisa tanto naquele momento, né? Não tô. Eu preciso de um tempo para mim. E veio muito forte em mim a passagem de Jeremias dizendo isso para... Deixa eu só terminar ali. Então veio muito, muito forte para mim a passagem de Jeremias, dizendo isso para Deus, eu não sou capaz, eu não sei o que falar. Deus dizendo, é eu que vou falar. Eu vou fazer. Exatamente. E aí fomos, e acho que você também foi, não foi, minha? Chegamos lá e foi um tempo muito difícil para todos nós, mas graças a Deus vencemos. Não, acredito que naquele dia ali, tu nem foi tanto para dar apoio, tu foi para ser apoiado, só que não estávamos todos lá de né? mãos dadas. Não nitidamente. É algo que eu acho muito forte em todos nós, né? Acho que uma das maiores qualidades que nós vivemos enquanto família JC é um estar ao lado do outro, independente das nossas diferenças. Nós sempre queremos andar juntos e quando um precisa a gente está lá. Isso é muito importante para viver como igreja, né? Como corpo de Cristo. Muito importante. E aí, falando da história da falta de emprego, né? De repente tudo começou a fluir. Eu sempre acredito, eu tenho isso muito forte em mim.
Deus nunca desampara ninguém, então Ele não vai nos desamparar. E, de fato, isso nunca aconteceu na nossa vida. Amém, Né? senhora. Tá? Exatamente. Eu lembro quando nós éramos crianças, que a condição era muito difícil lá em casa, né? E aí tudo chegava. A maioria das coisas que nós tínhamos lá em casa eram doadas. E as pessoas achavam engraçado, porque eu dizia, olha, de repente chegou aqui um fogão, de repente chegou um sofá, de repente chegou uma cama. Outro dia a mãe ia passando por um lugar e tinha uma cozinha feita de madeira, que o marceneiro fez e o cliente não quis. E ele ia jogar no mato e ela disse, eu trago. Ainda hoje a cozinha está lá na cozinha, lá de casa. Então as coisas eram... Deus sempre nos manteve nas nossas necessidades. Então eu sempre cria que Deus ia fazer alguma coisa. E de repente, porque não foi do nada, eu aprendi que nada de Deus é do nada, mas é de repente, porque Deus já planejou, de repente acontece. Né? Por isso que eu acho muito interessante essa questão das dificuldades que vocês passaram no decorrer da vida de vocês, e vocês sempre, de certa forma, manter a esperança. Principalmente em momentos difíceis, o bom ânimo do cantar, muito importante. Da alegria, porque muitas vezes isso transmite para a gente e dá força e ânimo para quem também está passando por algum momento na vida, principalmente nessas questões, não só também como financeiro ou questão, mas também de fé. E isso também você mostrou para a gente, para o grupo em si, e também para a gente aqui, o pessoal que está assistindo, que nesses momentos a gente tem que ter bom ânimo e Deus também vai nos ajudar, vai nos amparar nesses momentos. E isso é muito importante, principalmente essa alegria que vocês demonstram nessas situações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois nós vamos dar uma pausazinha aqui e daqui a pouco a gente volta. Bina, começou, viu? Vamos parar assim. Estamos de volta e nesse novo bloco a gente está com um novo apresentador ao meu lado, Ed Carlos. São chiques, e agora também nesse bloco nós vamos falar um pouco mais sobre liderança. Caio, ele lidera um grupo de jovens há 13 anos e a gente quer saber um pouco mais sobre as experiências dele. Bom, aqui é chique, né? Tem as trocas de... Eu quero dizer uma coisa, porque tivemos um momento aqui que foi do céu. E o rapazinho ali da produção não gravou, né? Ed Carlos fez uma pergunta tão... Precisamos orar por ele, né, minha gente? Tempos acontece, né? Jejum por aquele rapazinho ali. Um videozinho ali, ó. Não gravou. Mas enfim, né? Sim, como é liderança, né? Sim. Tu perguntou o que mesmo? Não perguntei ainda não. Ah, não perguntou. Ah, sim. Segura a pergunta. Vai lá, Ed Carlos. Durante toda a sua fala, eu percebi que você não usa muito a palavra liderança, um líder. Tem algum motivo? O que você acha assim, da palavra liderança para você? É assim, eu acho muito pesado para me carregar. Líder, alguém que lidera. Eu entendo, sim, que a função que eu exerço é de liderança, mas eu gosto muito mais de me entender com vocês como um amigo. Né? Alguém que está lá à frente, sim, estou à frente, mas poderia ser qualquer um. Qualquer um no sentido de Deus pode levantar alguém para assumir minha função, porque um dia eu vou morrer, né? Ou Jesus voltando antes, eu vou. Nós vamos. Mas outra pessoa pode assumir essa função. Inclusive, a gente tenta muito isso, né? Que o grupo seja assumido por vocês também. Então, eu entendo sim que é uma função de liderança, mas não gosto de carregar esse peso porque, como eu falei no momento que não gravou, né? No meu RG não tem coordenador, líder, Caio. Em Caio. Então, eu gosto de trabalhar isso, para que eu também me permita. Porque imagine em todos os lugares que eu tiver, eu tiver que ficar orientando vocês o que ser e o que fazer. Não existe isso. Cada um é como é e como quer ser, né? Como eu falei, nós jogamos vôlei. E aí imagine se eu tivesse essa figura sempre do líder, do coordenador, jogando vôlei. Eu ia me permitir
na hora lá, gritar com alguém, como acontece, né? Nós temos o Instagram, nós temos a nossa página no Instagram. Inclusive, vão lá, gente, por favor. Nós temos 29 mil amigos, mas dá para ter mais. Viu? E nós temos uma que é só do grupo que vai tudo que acontece, né? Sem filtro. E as coisas que saem lá, assim, só Deus na causa, né? Só Deus. Mas é tudo em paz. A gente briga com alguém, mas no amor, né? Depois termina, tá tudo bem. Mas eu me permito ser o Caio amigo. Eu não sou pai de ninguém. Vocês têm seus pais para cuidar do B.O. da vida de vocês, né? Então eu me permito ser o Caio amigo, que também orienta e tudo mais, né? Mas, e também sei dividir muito também a figura do coordenador, quando eu tenho que ser. Falando em coordenador e figura de liderança, eu lembro que na nossa época, na época de transição, isso, né? Para ir para a praça, que a gente se reunia numa praça. Para ir para a praça, tu lutou muito com os jovens usarem a Bíblia. Eu não sei se tu está lembrando exatamente desse tempo, porque acredito que você deve ter tido várias lutas assim com os jovens, né? Porque a gente tem uma mania e quando entra com Cristo, a gente acaba não percebendo que tem que mudar. Só que quando a mudança acontece, claro que é de forma natural, não é imposta, só que o líder sofre muito, porque o líder já passou e ele já está lá com todo o conceito dele e tal, e ele está dizendo, gente, preste atenção, né? Preste atenção em mim, porque no caso você tem que ser o exemplo. Como foi essa tua batalha? Porque, para mim, não foi fácil. Eu não abria a Bíblia de jeito nenhum. E quando abria, eu ficava com vergonha. Mas hoje, quando eu não abro, é que eu fico com vergonha. Então, como foi essa tua transição? Porque eu tenho a minha visão como espectadora, como quem sofreu a ação de pegar e começar a estudar a Bíblia todo dia. Mas como foi contigo, né? Porque eu lembro que toda vez, gente, cadê a Bíblia? Como é que vocês são cristãos? Vocês não carregam a arma de vocês. Eu queria saber como foi para tu, foi cansativo, como foi? Qual foi essa luz que te deu de estar exigindo a palavra de Deus em toda reunião? Como foi isso para tu? Muito difícil. Assim, teve um tempo da minha vida que eu passei com muita vontade de bater. Né? E os meninos brincam, a ditadura Caio. Tem um pessoal aqui que eu vivo batendo neles. E amor, gente. Eu quero deixar isso bem claro, né? Ensino. Então, às vezes eu volto à página do nosso grupo no Facebook, né? E eu fico vendo lá. Toda mensagem que eu tinha mandava em caixa alta. Olha o tamanho da ignorância. Gente, levem a Bíblia. E hoje em dia, eu quero falar sobre isso, Sabrina. Hoje em dia, as pessoas estão muito acostumadas, muito fácil você mandar uma mensagenzinha aqui pelo WhatsApp. Gente, quando eu comecei, Carmen tinha um celular daqueles que é a canetinha. Né? Como é que chama aquele negócio da canetinha? Que era a caneta. Não virava lá, era um vermelho com preto, era mais ou menos assim, e você ficava com a canetinha. Não sou dessa época, não. E aí não tinha, assim, WhatsApp ainda na época. Mandava uma mensagem 30 recebia, né? Individual. Exatamente. Era então, SMS. Mãe tinha ganho um Team Black. Na época, no Facebook, tinha um negócio que você fazia um joguinho lá e ganhava um Team Black. Aí ela ganhou, aí os torpedos SMS eram mais baratos. O que é que eu fazia? Eu tinha uma lista de 60 números. Eu me deitava no sofá lá de casa, de tarde ao sábado, né? E aí eu começava a escrever a mensagem. Pessoal, hoje temos reunião, levem a Bíblia. Aí mandava de 10 em 10 contatos. Adicionava 10 na mensagem, enviava, esperava enviar. Depois mais 10, e mais 10, e mais 10. E às vezes retornava porque não recebeu, mandava de novo. Isso toda reunião. E dizendo, não é possível. Aí chegava lá, o pessoal não levava a Bíblia. E assim, eu queria arrancar a cabeça deles. Mas, como é aquela história de tanto bate na pedra? Sim, exatamente, foi nisso. As pessoas foram criando essa consciência de que devemos ter. Eu tenho o costume de eu não tenho Bíblia no celular, porque eu não quero me desapegar da Bíblia física, que para mim é muito importante. Eu ainda tenho a minha primeira Bíblia. É muito bonitinha, tem tanta surradinha, mas eu tenho. Então eu gosto disso e as pessoas eu insisto. Ainda hoje tem uns 2, 3 no grupo que eu preciso ainda jogar umas piadas
para eles, para poder levar a vida. Mas vai dar certo, vai dar certo. Então, mas foi muito difícil. Como sempre é. A coisa não é fácil. Trabalhar com gente já é difícil. Com muito adolescente. Eu já sofri um pouquinho insistindo em coisas, por exemplo, no tempo que eu tive que falar muito sobre namoro. Que o pessoal começou a sair da adolescência, entrar na juventude, né? Os hormônios à flor da pele. E aí tive que falar muito sobre isso. O pessoal indo por uns caminhos ali tortuosos. E aí... Já puxando esse gancho, que seria no próximo, né? Mas a gente já está conversando. Tu, como líder de jovens, né? Tem que dar exemplo, tal, como eu sempre começo falando. Como foi essa parte dos relacionamentos? Como foi, por exemplo, tu já namorou, né? Sim. Como foi, antes de tu namorar e depois, tu lidar com as pessoas, com os adolescentes? Porque eu lembro também que na época tinha muito show. E tu batia muito na tecla, só que a desculpa do pessoal do show é porque eles queriam arrumar alguma namorada, né? Não, é só uma festazinha. Mas sempre acontecia a bagaceira. Muita bebida, muita briga e tal. Mas como foi pra ti liderar? Aí tu via aquele grupo jovem tendo uma iniciativa muito, muito, muito jovem nas festas. E depois que tu começou a namorar, qual foi a tua visão? Ou se não mudou em relação a relacionamento? Acredito que mudou. Estou mudando a pergunta. Porque a gente sempre vai amadurecendo sobre nossos conceitos, né? Mas o que eu quero saber em relação a relacionamento, como é que tu via antes e agora? Mudou muita coisa? Tu amadureceu sobre o teu conceito até hoje? Como era naquela época? Bom, assim, a gente amadurece em tudo. Tudo na vida nossa torna-se um aprendizado. Bom ou ruim é aprendizado. Eu entendi e aprendi uma coisa que eu ensino. Se você não quer casar, não namore. Aquela pessoa sem intenção não é essa, né? Se você não quer casar, não namore. Foi o que eu aprendi. Tem gente também que namora pra ser feliz. Sim. Esquece que o outro existe. Não, gente. Pra te fazer feliz. Né? Não. Você não pode cobrar dos outros a sua felicidade. Você não pode projetar nos outros. De cara está se formando em psicologia, vai entender melhor do que eu se expressar. Não pode você projetar nada nos outros, né, daquilo que você quer. Muito complicado. Eu cobrar de Sabrina que ela me sustente e me fazer feliz. Não. Ninguém vai casar ou vai namorar para aquele ou aquela lhe fazerem feliz. Você já tem que ser feliz sozinho. Quando você é feliz sozinho, você pode dividir a sua felicidade com alguém, partilhar a sua felicidade com alguém. Agora, esperar que o outro esteja nessa posição de sempre lhe fazer bem é doentio. É que eu vejo uma diferença muito grande de responsabilidade. Antigamente era mais ensinado sobre responsabilidade. Olha, você que fez, você que arca. Hoje, se você que fez, papai arca. Ou mamãe arca. Ou alguém vai arcar, você só não é você. Por exemplo, eu derrubei aqui e eu falo, a culpa foi de Caio. Cadê minha responsabilidade que eu bati nisso aqui? Aí quando é nos relacionamentos, a pessoa fala, é responsabilidade dele de fazer feliz? Não. Então, assim, eu vejo que a juventude está muito tirando sua responsabilidade, sendo que um bom cristão sabe a cruz que deve carregar, sabe o peso que deve levar, sabe sua responsabilidade. Eu falo muito isso. Se você passa numa rua e tem lá um cano quebrado, se não é sua rua, você deve ligar para a companhia de água para ajeitar. Não é porque não é sua rua que você não será atingida. A responsabilidade não é sua. Né? Então, muitas vezes nós fazemos isso. Não é comigo, não mexe comigo. Não é assim. Você tem que ter responsabilidade também nessa atitude. A santidade que a gente tem que viver, entendendo que o outro também eu posso oportunizar isso, ajudá-lo nisso. Então, a minha salvação é individual, sim, mas eu tenho que ajudar o outro também a se comportar como tal. Só voltando uma parte que tu falou, Sabrina, né? Eu ficava muito frustrado quando alguém dizia assim, Caio, hoje eu não vou poder ir para o grupo. A falta de compromisso com as reuniões, né? E quando eu via a pessoa estava em outros lugares, e eu via que não era compromissado com Deus, não é com o grupo, é com Deus. Quando eu me comprometo com Deus, os meus momentos com Deus são sagrados. Então eu me chateava muito, me entristecia, aquilo me deixava para baixo. É tanto que eu não olho status de WhatsApp,
status de Instagram, o pessoal sabe do grupo, eu não vejo. Justamente para eu não ver algumas situações. Pode ser errado, pode não ser, mas é um jeito que eu busquei para que eu não visse algumas coisas e absorvesse, né? Então, às vezes, acontecem coisas que a vida do povo é nos status, né? Que acontecem. Eu não sei, alguém chega me contando. Mas foi justamente por esses momentos que eu passava, né? Que eu ficava muito triste quando eu via algumas certas situações de pessoas que têm uma vida linda pela frente. E, infelizmente, se entregam. Eu digo muito isso, gente, não entreguem a felicidade de vocês, quem vocês são, para outros, né? Porque senão vocês vão se decepcionar, vão se quebrar muito, né? Vai ser muito doloroso para você. É bem melhor você entregar tudo para Deus. E Deus vai acrescentando, buscar as coisas do alto, né? As demais coisas Deus vai acrescentando. Caio, você, como já foi debatido, a falta de responsabilidade é uma grande marca da imaturidade, principalmente nos jovens. E hoje em dia é muito observada essa falta de responsabilidade, de assumir aquilo para si, dizer, não, aquilo é para mim, aquilo eu tenho alguma motivo para agir naquilo. E você já foi, assim, alguma vez prejudicado por falta de responsabilidade dos jovens, daqueles que você coordena, daquilo que você tem com muito carinho, e como, assim, é uma melhor forma que você lida com tais situações? Assim? Ah, sim, já. Muito. É muito frustrante. Muito, muito, muito. Porque o pessoal gosta de brincar que eu sou muito ingênuo. Porque eu acredito em tudo que vocês me dizem. E às vezes não é do jeito que estão dizendo, né? Mas eu acredito. Então, em muitos casos, quando você deposita toda a sua confiança em alguém e isso é quebrado, é doloroso. Toda vez que alguém lhe faz mal ou alguém lhe decepciona, é muito doloroso. Mas graças a Deus, isso a gente não vive mais, assim, em grande escala, né? Já vivemos muito. Mas vocês são bonzinhos, estão fazendo o trabalho de vocês. Tem dado certo, graças a Deus. Porque, assim, maturidade, ela não vem atrelada somente à idade. Tem pessoas aí com idade avançada e não tem tanta maturidade. E graças a Deus aqui, pelo menos no nosso grupo, né? Vocês têm uma certa idade, mas já tem uma maturidade já avançada. Eu agradeço a Deus, que tem coisas que eu não preciso mais nem falar, vocês já sabem, né? Como é que tu vê relacionamentos? O que é um relacionamento saudável? O que é um relacionamento abusivo para ti? Né? Sendo líder de jovens, sendo coordenador e sendo cristão. Acima de tudo, tu é filho de Deus, que tu precisa repassar a palavra de Deus, repassar os ensinamentos. E que muita gente, muitas vezes, apesar de estar no grupo, estar na igreja, não lê a Bíblia para saber como é um relacionamento. E isso me deixa bem, me pega muito, porque acaba acreditando na palavra de um terceiro e sem a pessoa ir atrás. Será que a pessoa está certa? Será que não está? E eu gosto muito do jeito que você faz, porque tu faz a pessoa pensar. Tu fala, olha, vá ler a Bíblia, vá pedir a Deus direcionamento e tal. Mas nessa tua experiência, já chegou muito casal para ti, para tu resolver algum BO? Ou tu fala, olha, esse aqui não é um relacionamento saudável. Então, como foi? O teu relacionamento pode até contar também. Esses dias até eu tive que falar com um rapaz. Ele está até aqui na produção. E eu disse, olha, aquela pessoa ali, ao meu ver, e eu falei mesmo porque eu me sinto íntimo, não está pronta para um relacionamento. Talvez depois, mas conversem mais. Gente, conversem mais. Conversem mais. O diálogo, a conversa, tudo se esclarece. Você não entende a pessoa como um todo, né? Acho que depois de 50 anos de casado tem surpresas. Mas na conversa, é porque o pessoal é muito adiantado, né? Já quer sair logo beijando e vamos namorar e vamos não sei o quê. E às vezes não para um pouquinho para conversar com a pessoa. Eu falei isso com uma amiga minha. Não sei se tu vai dar concordade. Eu falei com uma amiga minha que eu acho interessante o relacionamento cristão, porque ele começa conversando, depois você procura os defeitos, como o pastor Cláudio Duarte fala, pesquisa a família, pesquisa como é que ele trata isso, pesquisa tudo. Depois de um tempo, você decide se você quer namorar. E o que acontece hoje? A pessoa namora, tipo, gostei, ou então porque tá ficando.
Aí, depois de ficar sem conhecer nada um do outro, só é ali físico, aí depois vai começar a conhecer, de fato. Aí quando começa a conhecer, não gosta. Eu gosto muito de respeitar a individualidade de cada um e o seu ser, como eu gosto que eu seja respeitado. Então, eu não tenho um perfil de chegar para ti, Sabrina, eu não gosto do teu relacionamento com o Railan, termine. Eu não acho que seja sadio da minha parte impor isso para ti, porque eu sei que a minha palavra tem peso, tem validade. Eu não entendo que isso seja um papel meu. Mas claro que quando a gente vê certas situações, a gente aconselha, chama para conversar, como amigo, né? Como muita gente deve fazer. Agora, realmente, um conselho que eu dou é que entenda o que você quer. Né? Entenda se você de fato está preparado. Porque aquela pessoa, ela vai depositar muito em você. Ela vai criar muita expectativa, não tem como não criar. Né? E se você não tiver a fim de dividir sua vida com aquela pessoa, você vai fazer alguém infeliz, infelizmente. Né? Você vai fazer alguém infeliz e isso é muito cruel com o outro ou com a outra. Se você não está disposto, porque, claro, num relacionamento não é como você era solteiro. Hoje eu posso ir para onde eu quiser, eu digo para pai e mãe, senão eles não deixam. Né? Mas... Teu pai também não deixa tu não avisar? Sim, eu tenho que dizer sempre, no auge dos meus 30 anos, se eu vou para algum lugar, eu digo, pai, mãe, estou indo ali. Outro dia, pai cismou que nós não íamos mais comer pizza. Disse, não vamos comer pizza. Nós não comemos. Estou debaixo do teto dele. Exatamente. Então, você vai ter que dividir muita coisa. Você vai perder um pouco da sua privacidade, você vai perder um pouco da sua liberdade. A Lara Nesteru que fala que casamento não tem privacidade, ela tem respeito. Isso. Que é tipo assim, ela não viver em teu celular, em teu notebook, fuçando, e tu nem viver no meu, mas saber que eu posso entrar qualquer hora que eu quiser no teu celular. Eu só não vou viver nele. Mas tipo assim, eu tô precisando, eu pego aqui e não tem aquele negócio, senha, né? Tudo, né? Assim, você tem que entender que cada um merece respeito e ter a sua individualidade sim ainda, né? Mas quando você deixa de ser quem você é para ser o que o outro espera, eu não acho sadio. Então, quando eu vejo alguém assim, tal pessoa está namorando, né? A pessoa deixou de ser quem ela é, não tem mais os amigos de antigamente, não tem mais o seu ciclo, né? Claro que muita coisa você vai perder, sim, você vai deixar. Mas tem que ser muito combinado em ambas as partes, né? Todos se doam. Se é um que está se deixando de ser de quem você é, perdendo a sua identidade, eu não acho sadio, né? Se a pessoa quer continuar, tudo bem para ela, eu não acho sadio. Um tipo de relacionamento assim, quem você perde a sua essência, você perde quem você é, para agradar o que o outro espera de ti. Isso é muito complicado, porque vai dar muita briga depois, quando a pessoa acordar para essa situação. Então, eu acho que é bom conversar agora. Olha, eu gosto disso, você gosta disso. Não precisamos deixar de fazer, mas vamos acordar algo, né? Conversar bem, que aí é sadio. Os relacionamentos no grupo são assim, graças a Deus, né? Caiu e infelizmente já chegando ao final do nosso primeiro podcast. Já? Estou Já, produção? Meu Deus. Se encaminhando para o final. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Diga lá. Sabendo concordar, claro. Tanta coisa ainda que eu... mas vai. Até aconselho, né? Conheçam um cara mais aprofundado. Segue meu Instagram, gente. Ele é um cara muito mais do que isso. Obrigado, cara. Eu gostaria de perguntar, você como líder, como faz assim para incentivar boas atitudes dos seus coordenandos? Como você faz assim para mostrar o bom para eles, mostrar o próprio Cristo através de você? Primeiro sou muito apaixonado por Jesus. É a essência. A nossa essência é essa, tem que ser, né? E aí isso vai fluindo em mim, nas minhas atitudes. Quando você anda do lado de uma pessoa, você vai absorver algo, a roupa. Me empresta a tua roupa, porque eu gostei. Às vezes você se pega falando alguma coisa que o outro fala, você vai parecendo. Imitar é isso, não é ser, mas é tentar ser, não deixar de tentar. Claro que nós jamais seremos santos como Jesus é, mas nós vamos buscar ser como Ele é, nas atitudes, no dia a dia. E eu acredito que é assim que toda pessoa, todo cristão deve
influenciar positivamente na vida das pessoas, né? Sendo luz, como eu falei no início, tentando passar quem você é, mas sendo quem você é. Eu acredito que o mundo já cansou de ver uma camiseta escrita Jesus te ama. Ele precisa agora ter a atitude daquele que está com a camisa desse amor. Então, de nada vale nós estarmos aqui e não vivermos o que estamos falando. Eu acho que é nisso. E o que mais me deixa triste, né, e pensativo é quando eu não consigo, né, ser quem eu deveria ser naquele momento. Jesus me chamou para ser aquilo e eu não consigo. Eu tenho momentos pontuais na minha vida como coordenador de erros que eu tenho, que isso me deixou muito triste, né, muito pensativo. Às vezes, quando eu não consegui ajudar alguém, uma vez, isso vocês não sabem. Peraí, deixa eu beber água. O João veio me pediu para fazer um estudo da Bíblia com ele. E eu não consegui. Hoje em dia ele não está mais no grupo, né? Mas isso me martirizou durante muito tempo, porque eu não consegui por conta da minha vida corrida. Fui deixando de lado, imaginando, não, daqui a pouco eu faço. E hoje ele não está mais no grupo. Não saiu por isso. Mas eu não consegui, né? E tantos outros casos que me deixaram muito tristes quando eu não consegui ajudar. Uma vez, não sei nem se eu podia estar dizendo isso, mas enfim. Uma vez uma jovem, infelizmente, cometeu um aborto e eu não consegui auxiliá-la, conversar com ela, né? Não um discurso religioso, mas aquilo que tem que ser amoroso, exatamente. Pelo menos dizer para ela, olha, eu estou aqui se você precisar conversar. Só vim descobrir muito tempo depois o que tinha acontecido. Então, quando eu não consigo exercer aquilo que Deus me chamou para ser, isso me deixa muito triste. Mas aí a gente entrega a Deus e as coisas vão fluindo. Graças a Deus a nossa caminhada é boa. Mas tem muito mais que a gente pode fazer e com Deus nós vamos conseguir. E a gente agradece demais a sua oportunidade. Eu que agradeço. Diga lá, Sabrina. O editor. Faz a pergunta e partimos para o momento final, né? O editor edita aí. Corta. O que mais distrai o jovem hoje em dia? Eita. Tá aqui o caminho. Jesus é o caminho, tá aqui o céu, chegando no céu. O que tá distraindo mais? Quando você perde o foco. Mas para perder o foco, precisa distrair, né? O que é que tu acha que tá distraindo o jovem? É celular? É festa? É amizade? Somos os atalhos. O que é que tu acha que tá pegando bem pra... Por exemplo, no grupo de jovens que tu lidera, quando tu vê que o jovem tá meio ali, ó, tá saindo ali, ó, não tá querendo participar mais das coisas do grupo, porque sabe que tá tendo uma outra vida ali, tá? Uma vida paralela, e sabe que não dá pra conciliar essa vida paralela com a do grupo, porque vê que as coisas são diferentes. Quando é que tu vê essas atitudes, e é o que chama essa pessoa? O que é que tá distraindo a maioria dos jovens? A juventude, a vida do jovem, há muitos convites. Muitos. E quando você não tem o seu coração ligado ao de Deus, quando você não tem uma vida com Deus, você estará sempre aberto a esses convites. O problema não é ter convites, né? É aceitá-los. Então, o grande problema, eu vejo, da juventude agora, é não entender-se como filho amado de Deus. Quando eu entendo que eu sou filho amado de Deus, eu entendo o que eu devo ser para Ele. E o que é um bom filho para um bom pai, para uma boa mãe? É aquele que respeita e segue os ensinamentos. Quando a juventude não entende isso, as juventudes, né, porque é um termo no plural, porque existem várias juventudes, quando as juventudes não entendem isso, elas perdem o foco de quem elas de fato são. E aí eu vou ser aquilo que muitas vezes o mundo me diz que eu sou, o que as minhas atitudes, as consequências delas vão dizer que eu sou. E eu não sou isso, eu sou precioso de Deus. Mas eu paro de entender isso quando eu perco essa identidade de quem eu sou, e um filho amado de Deus. Eu acredito que é aí que o negócio começa a ligar a luzinha vermelha. E o momento final assim, que a gente preparou, a gente gostaria que você relatasse uma experiência, uma vivência marcante, assim, preferência mais marcante para você que aconteceu no grupo de Jovens em Cristo. Muitas experiências. É um momento pode crer? Sim, um momento pode crer. Muitas experiências, muita coisa forte nós já tivemos. Mas essa última, quando nós achávamos que não ia dar certo fazer o retiro diante de toda a situação da pandemia, né, tão pesada, que vem maltratando tanto,
E foi um passo de fé que nós demos. Acreditamos que ia dar certo. E eu me lembro que na semana do retiro me veio uma angústia muito forte. Porque tudo pode acontecer. E toda a responsabilidade cai sobre quem? E quantos jovens tínhamos ali? Mais de 30 jovens numa chácara, na situação que estávamos. Tinha que expedir alvará. Exatamente. E o corre-corre do alvará. E tem dinheiro para fazer feira ou não tem, né? E algo muito forte em mim dizendo assim, se alguém cair, porque assim, gente, todo banho, toda manhã de lazer do grupo tinha um acidente. Era algo assim incrível. A nossa equipe é quase toda acidentada, né? Quatro manhãs de lazer, a gente ia para a piscina e tudo, tinha um acidente, né? Então no retiro veio muito forte, Caio, e se alguém passar mal ali, acontecer algo, e eu fui deixando um pouco aquilo me tomar. Mas depois demos esse passo de fé. Não, pode crer que vai dar certo. E deu certo. Né? Deu muito certo. E foi o primeiro ano que nós fizemos e não tivemos dívidas. Né? Então, realmente, Deus é bom. É isso que a gente tem que entender. Deus é bom o tempo todo e Ele não desampara aquele que crê. Amém. Temos muitos momentos, mas é esse que eu me lembro. Amém. Caio, eu gostaria aqui, para a gente terminar, que você convidasse as pessoas para participar do grupo, dissesse as atividades que o grupo faz na semana, durante o ano, Pronto. com retiro, com aprofundamento, fala tudo logo. Certo. Eu falo para qual câmera? Essa daqui que está na minha frente ou essa aqui, ó? E a produção? A produção está conversando. Essa aqui que eu falo, para você, eu vou falar para você. Venha participar conosco, né? A gente não morde. Eu costumo sempre brincar. Nós nos reunimos todos os sábados, 20 horas. Se você quiser participar, manda um direct, manda uma mensagem, a gente entra em contato. Todos os sábados, todas as quarta-feiras. Aos sábados é a reunião do grupo, né? Que a gente gosta, a reunião grande. Às quarta-feiras a gente tem a escola bíblica, que a gente tem um estudo. E nas segundas, nós temos um estudo, que sempre é um estudo mais profundo da Bíblia. É online, se você quiser participar. É online, né? É online. Quiser participar, só falar que a gente manda o vídeo. Então, venha conosco. Nós temos o retiro, o período do carnaval. Nós temos Nós temos o aprofundamento radical, que é outro momento muito bom nosso, que você tem que participar, mas tem que ser do grupo para participar, viu? Então, participe do grupo. Participe do grupo. Exatamente. Temos os evangelistas, tem a trilha evangelizadora, que é um outro projeto muito bom. Né? Temos as reuniões dos homens, das mulheres, que estão um pouco paradas por conta da pandemia. E temos o podcast agora, né? Pode crer. Nos acompanhem, gente. Vão lá no Instagram nosso. Fiquem aqui também no YouTube. São essas duas páginas que nós trabalhamos, né? Instagram, YouTube, tem postagens semanais lá. Um rapaz muito bom, as artes que ele faz são muito boas, as artes daquele rapaz. É muito bonito ele, inclusive. Caio. Ele tá solteiro? Tá disponível. Tá disponível. Então, online roteando. Então é isso, gente. Que Deus... Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom. Ótimo entrevistar você e suas experiências. Muito obrigado. E que realmente chegue a mensagem a quem tem que chegar. Toda vez que você tenta falar de Deus, alguma coisa acontece. Ou em você ou em alguém, eu creio que muito mais de Deus nós vamos viver. Certo? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Oi. Sim. Pois é. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aí uma vida entregue a Ele. Amém? Amém. Amém.